tudo que será falado aqui, eu vou apresentar a Bíblia e também algumas experiências de causa, que vai contribuir com o vosso entendimento e, por que não dizer, o vosso crescimento. Nós temos esse material que eu fiz pela mãe, pedi a pastora, imprime para mim, ela correu lá, e a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil do obreiro aprovado. Vocês viram a forma de linguagem que Paulo usa para com Timóteo? Quem era Timóteo? Um pastor novo que Paulo havia, não neófito, novo, mas não neófito, que Paulo havia levantado. Tanto Timóteo como Tito, como Filemão, eles eram pastores novos que Paulo havia levantado para tomar conta de algumas igrejas que ele mesmo fundara. E Paulo, ele tinha esse cuidado de escrever cartas para as igrejas, discipulando, ajudando esses pastores novos com essas cartas para a igreja, cartas que eram direcionadas às igrejas, como também cartas que Paulo fazia, propriamente dito, para esses pastores, para ajudar eles quanto à fé, para eles permanecerem no ensinamento, porque a pressão era grande demais. Se você não sabe, essas igrejas que Paulo fundara eram igrejas em lugares problemáticos, lugares de orgia, prostituição, avareza, né? Lugares idólatras, a idolatria em muitos lugares, como Colosso, como Corinto, como Éfeso, era algo de alto nível, muita idolatria. E você vem trazendo uma proposta segundo o Evangelho, que é as boas novas. Aí você vai confrontar o quê? Aquelas pessoas que moravam ali 50, 60 anos, a vida toda idolatrando, adorando imagens, né? Servindo a outros deuses. E ali tinham deuses e deusas da prostituição, da orgia, do negócio, do dinheiro, da avareza. Aí imagine, você põe uma igreja num lugar desse, em que uma pessoa com 40, 50 anos cresceu nessa cultura. Ela cresceu nessa cultura. Tudo que ela tinha como informação era isso. Aí você vem trazendo uma proposta do Evangelho para libertar essas pessoas, entendeu? Arrancar essas pessoas da garra da mentira, da ilusão, da cegueira, e trazer a verdadeira palavra. Gerar o conhecimento nessas pessoas com a verdade. Aí você tem que começar a pregar, a ensinar, a instruir, a consolidar. E não é fácil. Mas nesse ponto aqui, as coisas já estão bem adiantadas. Porque Paulo já tinha um pastor, ele já tinha uma igreja, como algumas igrejas, e ele escreve essas cartas. Uma hora ele tem que ativar a fé dos pastores que ele tinha enviado. Uma hora ele tem que ativar a paciência, a esperança nesses obreiros novos. Outra hora ele tem que escrever para as igrejas, porque os pastores novos ali ficavam exaustos e sentiam um peso, e Paulo, o apóstolo maior, ele tinha que pegar a igreja, por determinadas vezes ele vai escrever cartas para essas igrejas. E por que Paulo escreve cartas? Ele estava em outros lugares distantes, ele não podia estar ali, não tinha um WhatsApp, tinha como ligar, né? E o jeito mais prático de falar para essas igrejas é direcionando cartas, que eram lidas pelos pastores, pelos obreiros. Aqui, essa carta do nosso apóstolo, ele está sabendo que está tendo um problema aqui, e já escreveu algo aqui para nos dar uma direção. E Paulo enviava carta para as igrejas, como fez para Corinto, 2 cartas, Colossos, a carta que ele escreve a Éfeso, ele manda uma carta para Tessalônica, e ele vai mandando essas cartas. E depois ele fala para os pastores também. Independentemente da situação, vocês têm que permanecer na fé. Vocês aprenderam, vocês foram separados no meio de muitas testemunhas. E Paulo vai aguçar isso. Vocês se lembram que vocês receberam posição de mãos? Vocês se lembram que alguns de vós, o ministério foi confirmado com profecias? E isso ativava a fé, como ele está ativando aqui a fé de Timóteo. E lá na segunda carta, ele vai abordar também a Timóteo, na sua segunda epístola, mais uma carta que ele envia para Timóteo, que ele vai ativar
em Timóteo uma esperança, uma expectativa para Timóteo agora começar a levantar obreiros, porque sozinho ele não conseguiria. E tanto que ele vai dizer, você precisa de obreiros aprovados, obreiros fiéis, obreiros que tenham condutas, obreiros que sejam exemplos. E Paulo ele vai começar a trabalhar agora na cabeça de Timóteo. Está crescendo o negócio aí, então tu vai separar homens idôneos, capazes, homens inteligentes, homens de verdade, homens que, poxa, que aborreçam o pecado. E tu separa esses homens e procura não só apresentar a Deus como um obreiro aprovado, mas vai capacitando essa galera aí, entendeu? Bem, verdade é que existe alguns, Paulo está dizendo que não tem jeito mais. E o que se dizer de Mileu, Fileto e Alexandre, que se reuniam, 2 deles nascidos em Éfeso, e eles se reuniam para blasfemar do que Paulo ensinava, blasfemar do que Timóteo ensinava. E Paulo ele teve uma dor de cabeça muito grande com esse tal de Mileu, Fileto e Alexandre, porque eles blasfemavam. Na frente eles não eram homens para abordar Paulo contra a doutrina e tirar as dúvidas, mas eles ficavam blasfemando do apóstolo, eles riam da cara do apóstolo, eles blasfemavam. E blasfemar é você atribuir a outra situação quando na verdade Deus estava se manifestando. Então eles tinham os motivos deles de dizer que Paulo não era cheio de coisa nenhuma, que não era possuído pelo Espírito coisa nenhuma, que não era o apóstolo gentil coisa nenhuma. Eles viam o tempo todo, enchendo a paciência de Paulo. Tanto que Paulo vai dizer, ó Timóteo, não segue exemplo desses caras não, e não traga para perto de você pessoas que estão aí nessa conduta, porque como eles, eu já entreguei para Satanás. Isso daí. Então, não é brincadeira. Então, a forma de linguagem, gente, uma forma de linguagem para nós que estamos interessados ao episcopado, é isso que eu preciso passar aqui de antemão. Basicamente, eu quero que vocês entendam isso. Com vocês, a forma de linguagem mudou. É guerreiros no campo de batalha, lutando e dando cobertura para quem ainda não está guerreando. Entendeu? Então, isso é ser obreiro. Agora, vamos falar um pouco sobre esses soldados, esses obreiros aprovados. Quem está aí, diga amém. Amém. Olha a referência bíblica aí para procurar apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Argumento de Paulo ainda para Timóteo. Procurar apresentar-te a quem? Deus. A Deus. Apresentar como? Aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem. Gente, basicamente, o pontapé para um ministério bem sucedido, basicamente, o obreiro e a obreira tem por obrigação de conhecer a palavra. Isso aí você pode colocar como cabeçalho desse início de história ministerial sua. Se você não conhece a palavra, tem que conhecer, tá? Tem que conhecer a palavra. É necessário que você basicamente tenha noção do que a Bíblia diz. Pelo amor de Deus. Você não precisa esquentar a cabeça de querer mergulhar nas profundezas do conhecimento bíblico. Mas basicamente você tem que conhecer a Bíblia, saber no mínimo o que ela diz e o que ela não diz. É bíblico ou não é bíblico? Talvez você não vai ser o cara que é o cara do grego, do hebraico e que sabe tudo. Mas basicamente você leu a Bíblia, lê a Bíblia, já fez um estudo da Bíblia, né? Já participou de um grupo de obreiros, já participou de uma escola bíblica dominical como participa, e você basicamente conhece a palavra, ao ponto de poder dizer, a Bíblia diz isso. Não, isso aí a Bíblia não diz. Então, se você como obreiro ou obreira não assumir esse compromisso, que basicamente é muito importante, você nunca poderá ser um obreiro ou uma obreira bem-sucedida. Nunca poderá ser. Porque o obreiro ele precisa manejar bem, ele conhecer a palavra. Basicamente, ele tem domínio desse conhecimento bíblico. Entendeu? Aí depois você vai para outro nível, meu irmão.
mergulha, afunda, aprofunda, nada, vai nas profundezas de onde tu quiser ir. Mas basicamente, o obreiro que não leu a Bíblia pelo menos uma vez na vida, ele não pode jamais receber óleo na cabeça. É problema que você arruma. É problema, você arruma problema. Quando você derrama óleo na cabeça de um obreiro que no mínimo não tenha lido a Bíblia uma vez na vida toda. Porque é a base da nossa fé cristã. É a base do contexto episcopal. É a base do contexto ministerial. Basicamente você tem uma noção do que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Entendeu? Então, como que você vai se apresentar diante de Deus, um obreiro aprovado, se você não conhece as regras ou o padrão estabelecido por Deus nesse contexto na qual estamos aqui embasados de obreiro? E como? Eu estou me comportando como obreiro aprovado? Deixa eu ler aqui. É isso que eu chamo de visão introspectiva. Primeiro para mim. O que Paulo está falando para Timóteo? Beleza. Tá. Eu estou dentro disso aqui? Tô mais ou menos. Então preciso me ajeitar. Porque primeiro para mim. Primeiro para mim. Entendeu? Então, como obreiro, qual será o meu compromisso? Meu compromisso é me inteirar, é me receber mais informações, porque eu preciso basicamente ter noção do solo que eu estou pisando, essa nova plataforma, essa nova proposta, porque é muito mínimo, por mais que seja importante, é muito mínimo só a gravata, só o vestidão, só a escala de obreiros, muito mínimo. Por trás dos bastidores existe uma guerra que tu tem que tomar cuidado, que depois que você se apresenta diante de Deus como obreiro e é separado, o diabo quer teu olho, ele quer te acertar no zóio, tá? Então para você tem que entender isso. Olha a introdução aí. Poderíamos falar de vários tipos de funções de liderança, como pastores, diáconos, presbíteros, cantores, pregadores, diretores de ministérios, líderes de célula, etc. Mas qualquer um destes cargos exige que o obreiro seja aprovado por Deus. O que nós estamos vendo aqui? Qual é a proposta? Qual é o significado do ser um obreiro aprovado por Deus? É exatamente você se esforçar para que aos olhos de Deus você não seja reprovado com as suas atitudes. É você e Deus, na tua casa, na rua, no teu carro, com a tua família, na igreja, por trás dos bastidores, nas rodas de conversa, na visita, no ir e no vir. É você saber que Deus está te olhando e aquele comportamento teu, Deus está te vendo como uma mulher aprovada, um filho aprovado ou um filho reprovado. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Aquela que Deus pode olhar e dizer assim, esse aí realmente é fiel nessa conduta. É uma coisa só. Entendeu? Infelizmente, muitas pessoas querem exercer funções de destaque, mas não querem passar pelas provas. Quando tu chega na igreja, meu irmão, provas que visam aprovar sua vida para a realização da obra de Deus. Isso aqui não é conceito próprio não, tá, gente? Isso aqui não é conceito próprio. Não foi eu que inventei esse negócio de treinar, testar, provar o obreiro para ver se ele é aprovar, não. Não é não. Isso é bíblico. O obreiro deve ser provado, se for aprovado, sirva. Isso é bíblico. Isso não é história minha. Entendeu? Os obreiros, eles precisam ser provados, eles precisam ser testados. Entendeu? E Deus, ele prepara ocasiões exatamente para isso, para provar, para testar. O obreiro, ele vai ser testado no caráter, na índole, no temperamento, na espiritualidade, na estrutura espiritual, emocional, porque a Bíblia exige isso, até no contexto da santidade e santificação, a Bíblia exige. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O texto diz, mesmo Deus de paz, Ele nos testa na alma, no espírito e no entendimento.
no corpo, na alma e no espírito. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para o dia da redenção. Então o obreiro ele tem que ser provado. Ele tem estrutura emocional para a coisa? Ou é desequilibrado? Aí eu consagro um obreiro que é desequilibrado. Se irritar um pouquinho, lopra. É por isso que o obreiro tem que ser testado no âmbito emocional, no âmbito psicológico, no âmbito espiritual, no âmbito financeiro, porque a Bíblia diz que o obreiro não pode ser avarento. Aí Deus fala para mim, testa essa obreira, testa esse obreiro para mim. Porque é você que vai trabalhar com ele aí embaixo, não é eu não. Mas Senhor, não pode passar a mão um pouquinho não? A Bíblia está aí, meu filho. Se tu sair fora dela, tu vai pagar o preço que ela disse que tu vai pagar. Então o obreiro ele tem que ter estrutura. E isso com o tempo, é para isso que serve isso aqui, ó. Para isso que serve isso aqui. Eu disse que uma informação gera conhecimento. Conhecimento, ele tem o poder de gerar sabedoria. Como que a pessoa vai ser sábia se não conhece nada? Nem que seja conceito de vovô e de vovó. Ouviu, cresceu ouvindo. Então você recebe informação, de informação você se nutre de conhecimento, conhecimentos gerais, conhecimentos básicos, conhecimento de causa, e o conhecimento mútuo, você vai tumultuando, vai colocando para dentro do conhecimento, aquilo te leva a um nível de ter sabedoria. E o que é sabedoria? Saber fazer, saber falar, saber tomar atitude, saber instruir, saber orientar. Saber tocar uma família. Olha, eu casei. Pois é, tu não pegou informação do que é uma família, tu não gerou conhecimento do que é uma família e hoje está agindo como tola, porque te faltou. É praticamente um conceito do pastor João Caetano. Eu não abençoo casamento nenhum. Não precisa me chamar. Pastor, vamos abençoar o casamento da minha prima. Eu não vou. Eu só abençoo casamentos que eu acompanho, que eu instruo, porque depois que eu coloco essa mão aqui, meu irmão, aí eu tenho responsabilidade ali também. Não posso. Aí é por isso que é bom orientar, deixar a pessoa bem a par. Até meus meninos aqui que vão namorar, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Vem cá, deixa eu instruir. Assim, vocês estão dispostos? Amém. É a Bíblia que diz, então eu abençoo vocês. Então é muito interessante saber informações. Informações vai te nutrir de conhecimento, e conhecimento te leva a um nível de sabedoria. O obreiro ele precisa entender que é necessário passar pelas provas que visam aprovar sua vida para a realização da obra de Deus. Você testa, você prova, você ensina, você instrui, você aperta o obreiro, aperta. Se ele for bom, se ele for de Deus, ele vai multiplicar com você apertando ele. Ele vai florescer com você apertando ele. Semente boa, meu irmão, só germina com a pressão da terra misturada com água. Você planta a semente, joga a terra em cima, aperta um pouquinho a terra e mete água ali. Aquele fato de água com terra faz a semente fermentar e ela germina, ela explode. É na pressão que a gente germina. E daqui a pouco você vê ali, se não fosse a pressão da terra com água, né, faz a semente inchar e ela vai crescer e vai se tornar uma grande árvore. Então nós somos sementes de Deus. E é na pressão que a gente desenvolve. Como deve ser um obreiro aprovado? Olha aí, número 1. O que está escrito aí? Apresentar-se a Deus. Olha aí. Procura apresentar-te a Deus. Vocês estão me acompanhando aí? Em primeiro lugar, qualquer líder deve se apresentar a Deus. Se você deseja ser um pregador ou exercer qualquer tarefa na obra de Deus, deve primeiro rogar ao Senhor da Seara que lhe envie para o ministério, como está em Mateus 9,38. Marque, depois tu leia. Apresente a Deus o desejo que tem de servir e coloque a sua vida na presença do Senhor. Coisa boa é quando você entende que a sua vida está nos conformes daquilo que o coração de Deus deseja. Aí você não pode fazer uma confusão, porque quando você se torna um obreiro, uma obreira, vai acontecer exatamente o que Jesus falou. Em muitos lares vai ter alguns
desgastes, entendeu? Em muitos lares, um está num nível de fé diferente do outro. Em muitos lares, um já entendeu a visão mais rápido que o outro. Em muitos lares, entendeu? Deus tem pressa de usar a todos, mas devido ao coração daquele que está mais voltado, às vezes a esposa vai se destacar na sua frente. Depois você chega. Às vezes o marido e a mulher fica ali louca, não entendendo nada, porque o que está nele não vem da terra, nem ele consegue explicar. Jesus falou: eu vim colocar algumas intrigas e dissensões entre famílias, porque é isso, a obra de Deus não é fácil, entendeu? Você tem que fazer, você vai fazer, você se lança a fazer, e quando você tem em casa as pessoas que não têm aquele entendimento que você já recebeu do Senhor, aí tu vai ter que virar nos 30, se virar nos 30, porque não é brincadeira. Mas a sabedoria te fará agir com diligência, não de forma leviana, irresponsável. É por isso que você tem que se inteirar aprendendo. Apresente a Deus o desejo que tem de servir. Ó, de quê? Servir. Desejo que tem de quê? Servir. Você tem desejo de servir ou tem desejo de ser para ser servido? A pessoa pensa assim: não, eu quero ser um presbítero, eu quero ser uma pastora agora. Eu quero ser um pastor. Está na hora de eu ser servido um pouquinho. Você deve apresentar a Deus o desejo de servir. E quanto mais você vai sendo promovido no reino de Deus, mais responsabilidade tu tem de servir. Servir a todos. Olhar para todo mundo com o mesmo olhar. Servindo. Independentemente do lugar onde Deus te coloque para fazer, você está ali servindo. É na porta de um banheiro, é na beira do púlpito, é em cima do púlpito, é para cantar agora, é para pregar hoje, vai em tal lugar fazer uma visita, vai orar por alguém, expulsa esse capeta aqui. Você está servindo. Você é servo. As pessoas dessa era atual, em muitas igrejas, coisas que a gente está trabalhando para isso não acontecer aqui, elas têm dificuldade de servir. E outra coisa que um obreiro precisa ter, é a maior prova que está cheio do Espírito Santo, é quando ele ou ela não escolhe a quem vai obedecer. Quando a obreira começa a escolher quem vai obedecer, não, aqui eu só obedeço a pastora Flávia. A pastora Flávia levantou sua obreira para cuidar de mim, mas eu só obedeço a pastora Flávia. Então se a pastora levantou uma obreira para cuidar de você, e você está se opondo, todo resquício de rebeldia, por menor que seja, é uma síndrome luciferana. É demônio. Olhe para alguém que está ao teu lado e diga: é demônio. É demônio. Então, quando a gente fala de servir, não é eu que me encaixo no lugar. Não sou eu que escolho que aqui é a minha função. Não, a direção ela vem de Deus. Meu coração precisa estar disposto e aberto a fazer. Entendeu? E quando eu estou cheio do Espírito, independentemente do lugar onde me coloco, eu floresço, frutifico, estou feliz. E eu falo isso porque eu já fui porteiro de igreja. Um dos maiores pregadores da minha cidade, 30 mil habitantes, chegava na sede, o pastor me botava na porta. E todo mundo me chamava de evangelista, de pastor e de tudo. Eu era diácono. Rodava Espírito Santo, Minas, Bahia, São Paulo pregando, diácono na minha igreja. Para fora considerado como pastor. E nunca cheguei para o meu pastor e disse: estou pronto, pastor. O senhor não está vendo que as pessoas estão me chamando de pastor aí fora? Nunca. Servi como diácono quase 6 anos. 6 anos. Pregava. Chegava: ô evangelista, ô pastor. E às vezes ainda dizia: eu não sou pastor. Eu estou pregando, sou ministro, mas sou diácono na igreja sede. E por que eu dizia isso? Com respeito ao meu pastor, para ele não ficar sabendo. Porque eu pensava: poxa, se ele pensa que eu que cheguei aqui e falei que eu sou pastor, eu vou ser reprovado lá na sede. Então eu sou diácono. Aí os pastores falam: não, você é evangelista, você já é um pastor. Tu tem o tempo de Deus, mas aqui você já é pastor. Me recebiam dessa forma. Mas ia na igreja sede, eu estava trocando uma cerâmica, eu estava lavando um negócio, eu estava ajudando aqui, eu estava brigando com criança
criança mal criada na sede, estava limpando o banheiro, entrava 2, 3 no banheiro, eu batia na porta, só tem um vaso aí, sai fora, 2, um fica. Sempre fui chato. Mas por que Deus me trouxe até aqui? Porque eu fazia por Ele. Entendeu? Fazia com a intenção de me apresentar a Deus como obreiro aprovado. Aos olhos de muitos, esse diácono aí, esse obreiro é chato, que esse que é aquele, esse cara é ranzinza, tudo. Mas aos olhos de Deus, eu sempre me comportava como obreiro aprovado. Cuidando da igreja melhor do que se estivesse cuidando da minha casa. Cuidava do meu pastor melhor do que eu cuidava da minha casa. De mim, do meu pai. O pastor falava, era lei. O pastor falava, era lei. Eu sabia que ele estava com a vida bagunçada, mas ele falava para mim, era lei. Todo mundo ia embora, eu ficava 11 horas da noite com a chave da igreja na porta, esperando. E no outro dia eu acordava às 6 da manhã para chapar massa, porque eu era pedreiro. Meu sogro falava, tu é besta, rapaz, lá que esse pastor só te humilha. Não, eu estou me apresentando a Deus como obreiro aprovado. Eu perdi o que com isso, gente? Então eu nunca posso dizer, isso não é meu ofício, não é minha função. Na obra de Deus, onde Deus nos põe, a gente multiplica, a gente cresce. Isso é ser cheio do Espírito, é sinal de obreiro aprovado. Glória a Deus. Então, apresente-se a Deus como alguém aprovado. E como é que Deus vê que você está aprovado? São as atitudes que vêm antes das ações, as atitudes do coração. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre isso. Cuide do teu coração, pelo amor de Deus. Cuide da tua mente, pelo amor de Deus. Cuide do teu coração. Cuide, porque é lá que o diabo quer pegar. E se o diabo pegar teu coração, ele destrói você, destrói tua casa, destrói teu ministério, que seria lindo, ele destrói contigo. Porque se o diabo colocar teu coração, pegar teu coração, ele coloca a avareza, ele coloca o orgulho, ele coloca a insubmissão, e daqui a pouco você pensa que você é a tal, que você é o tal, e daqui a pouco você vai ver que o inimigo está te cegando, você está cego ou cega. Agora vamos lá. Convertido, ser convertido. Ser o que, irmãos? Convertido. Pergunta para essa pessoa que está do lado: você é convertido ou convencido? Porque tem um convertido e tem a convencido. Tem a convertido e tem a convencida. Então, João 3,5, Jesus respondeu: em verdade vos digo, que quem não nascer da água, não podem entrar no reino de Deus. Ele está falando sobre conversão. O que é conversão? Sair de uma fórmula, de uma essência, e assumir uma outra. Isso é conversão. É importante que o líder tenha de fato nascido de novo. Vírgula, essa vírgula aqui me permite falar uma coisinha para vocês. Não virem obreiros e deixem de ser crente. Não virem obreiras e perca a santidade. Tem muita gente que vai chegar no inferno com cargo. Com cargo. Porque depois que virou obreiro e obreira, virou demônio. Murmura, reclama, não aceita, uriça. Era crente, quis, Deus deu. Depois que alcançou, virou demônio. Que isso, pastor? Atitude de demônio. Então, o líder tenha de fato nascido de novo. Se arrependa dos seus pecados e busque ser uma nova criatura, como está escrito em 2 Coríntios 5,17. Precisa conhecer e viver o Evangelho de Cristo. Líderes não convertidos são, como Jesus diz, condutores cegos, como está em Mateus 15,14. Então, quem consegue ser guiado por um cego, levanta a mão. Quem aceita ser guiado por um cego, levanta a mão. Ninguém aceita. Agora, é muito importante, gente, é muito importante isso aqui, você manter, entendeu? A sua vida com Deus, independente do nível. Gente, hoje tem muitos pregadores que não têm vida com Deus mais. Tem muitos cantores que não têm vida com Deus. Eu estou falando aqui só para pessoas que estão sendo preparadas, e é necessário você ser preparado para você não se escandalizar com essas coisas. Por favor, não se escandalize com essas coisas. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ai o quê? Ai de quem? Entendeu? Ou através de quem vem esses escândalos? Ai, entendeu?
Eu sou tão sistemático no negócio de pregar quando eu saio para fora. Pergunta a pastora Flávia. Ela fala comigo, vamos passear um pouquinho. Eu não passeio enquanto não concluo minha missão. Fico no hotel, durmo, oro, mas não passeio. Eu estou numa missão. Ah, pastor João, o senhor pregou ontem aqui, vai pregar amanhã. Amanhã eu pego o senhor para ir passear. Não vou. Eu só vou depois que eu cumprir minha missão. Cumprir a missão? Pode me levar para passear? Pode me levar, igual vocês acompanham lá no meu Instagram lá. Eu saio sim, cumpri minha missão cumprida, agora sim eu posso transparecer a mente, porque agora eu estou mais tranquilo. Vou na casa de ninguém, não vou visitar ninguém, não vou curtir nada. Eu estou indo pregar numa missão. Eu não estou pegando um voo que o povo pagou para mim com oferta e dízimo, pagou um hotel para mim ficar dentro do hotel pensando que eu posso fazer o que eu quero, ou ficar lá deitado e só esperando a noite para levar a palavra e me sentir bom. Não. Isso é temor, isso é respeito. Entendeu? Isso aí, ó, é o que Paulo falou para Timóteo aqui, ó. Paulo falou para Timóteo, conserva a fé e a boa consciência, hein? Tu não é louco não, hein? Então, eu não posso entrar no santuário, tá no altar, tá numa escala de obreiro, ou então vou cantar ou vou pregar, aí meu coração tá daquele jeito e tudo, e eu vou pegar o microfone para profetizar o que para vocês? Vou profetizar o que? Eu posso enganar vocês aqui agora, mas eu vou dar conta, porque Ele está me vendo. Ele está me vendo, como muitos estão dando conta. Então, o obreiro precisa ter vida de oração. Vida de oração. João 15, 5. Jesus falou o que aí? Leia vocês. Eu sou a videira, vós sois. Quem permanece em mim, eu está muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. É muito interessante. Hoje nós estamos aqui numa introdução leve. Basicamente eu trouxe isso aqui. Para frente a gente vai trazer algo mais profundo um pouquinho, mas isso aqui é básico que vocês precisam guardar. Se guardar isso aqui por todo o ministério de vocês, e de vez em quando vai lá dar uma olhada, dar uma lida, vocês já estão muito bem. Ter vida de oração. Olha aí, uma vida de oração é a melhor forma de se apresentar a Deus constantemente. Quem deseja falar muito de Deus às pessoas deve primeiro falar muito das pessoas a Deus. Forte aqui. Toda vez que você tiver um questionamento de alguém, vai falar com Jesus. Senhor, tem alguém bebendo ali, tem que ser liberto. Tem alguém fumando, tem que ser liberto. Senhor, tem alguém pecando aqui, tem que ser liberto. Conta tudo para Jesus que tu sabe. E para os outros, você não conta nada. Através da oração, você aprende a viver na dependência de Deus. Eu vou até marcar isso aqui. Obreiro e obreira que não tem uma vida dependente de Deus, vou te falar, você pode ser qualquer coisa, menos um obreiro aprovado, uma obreira aprovada. Deus quer que você fique na mão dele, dependa dele, precise dele. Suas tomadas de decisões precisam ser totalmente embasadas no que Deus quer, no que Deus acha, no que Deus pensa, e aí você vai muito bem. Então, dependência de Deus. Ele é o teu protetor, teu provedor, teu sustentador, teu guardião, teu orientador, direcionador. Ele é o Senhor de todas as coisas. E o Senhor permite situações que nos levem a depender do seu poder e nos humilhar. Para quê? Para que Deus, quem exalta o homem, gente? É Deus que exalta. Apresente-se a Deus, se convertendo e vivendo em oração. Deixa eu passar algo para vocês aqui. Escreva aí, na sua folha aí. Por favor, escreva aí. Rotina espiritual. Rotina espiritual. Ninguém pode destruir um obreiro que tem isso como um estilo de vida. Qual é o estilo de vida desse obreiro? Uma rotina espiritual. Essa rotina espiritual te leva a orar 1, 2, 3 vezes por dia. Te leva daqui a pouco a falar em língua estranha como ninguém espera. Te leva daqui a pouco a dar um glória no meio de uma turma. Você tem uma rotina espiritual. Daniel tinha uma rotina espiritual. Ele orava quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Era o seu estilo de vida. Moisés, ele tinha que subir um monte. Rotina espiritual para falar com
Deus e ouvir a direção de Deus. O próprio Jesus, por muitas vezes, despediu dos seus discípulos: vai seguindo que daqui a pouco eu vou, porque eu tenho que tirar um momento com Deus. Os grandes homens e as grandes mulheres de Deus, ser grande homem de Deus, grande mulher de Deus, não é porque você tem um título, não é porque você está aí bombando no país, não é porque você está lotado de agenda, não é nem porque você é um grande pastor agora não, entendeu? Você vai ser conhecido como um grande homem, uma grande mulher de Deus, porque as pessoas vão notar que você vive em uma rotina espiritual. Você anda com Deus. Eu quero declarar nesse seminário que essa igreja é igreja de obreiros, que assim como eu e minha família, vocês vão andar com Deus. Andar com Deus, porque um dia pastor João Caetano pode faltar. Pode faltar. Hoje eu não tenho presbítero Milton mais. Hoje eu não tenho Paulo dos Santos. Hoje eu não tenho Samuel de Carvalho mais. Mas o que eles me ensinaram quanto à rotina espiritual, meu irmão, eu estou vivendo até hoje. Tem alguns de vós estão comigo 10 anos aqui. Diga para o pastor qual foi o mês que eu não convoquei vocês para uma campanha de oração. Campanha de oração. Isso é rotina espiritual. A gente precisa entender que o depender, isso é dependência de Deus. Igreja no jejum. Igreja, vamos ouvir a palavra. Igreja, oração 7 dias. Entendeu? Hoje está light, que eu subia para o morro com 250 pessoas, saía daqui de um culto 11 horas da noite, todo mundo no monte debaixo de chuva, voltava 3 da manhã, 2 e pouca da manhã. João Marco no ombro, dizendo: vou morrer, pá. Morre não, meu filho. Quem vai orar a Deus não morre, não tem morte que busque não. Chegava lá, botava o João Marco no chão, no meio da lama, lá com um monte de menino daqui da igreja, os filhinhos de Sirlei, e jogava um negócio, fazia uma tenda de pano, e aquilo chovia maneiro, e ficava ali: a saúde que tem esses meninos aí, tá tudo feliz, tudo crescendo, tudo bonito, né? Eu não sei o do Sirlei, mas o meu tão bonito. Tudo bonito, né, Sirlei? Tudo bonito. Então, rotina espiritual. Você tem que ter o teu devocional, ter um momento de ler a Bíblia. Pode ver lá no meu escritório da JC, quantas Bíblias tem na minha mesa lá. Vê aqui quantas Bíblias eu tenho. Vê no meu carro, vê meu celular, as Bíblias baixadas. Eu não sou louco, rapaz. Sou louco. Aí um camarada que chega a um nível, debaixo da misericórdia e bondade do Criador, ele sabe como está meu coração aqui. Fiz seminário, fiz licenciatura, fiz isso, fiz aquilo, estudei tanto na vida, mas até hoje eu abro a Bíblia, dependo de um texto, meu Deus, para pregar domingo à noite. Jesus, Senhor, eu não sabia que isso aqui estava aqui não. É aqui que o Senhor quer falar? Ora em cima da mesa ali na minha Bíblia, rabisco o que Deus quer que eu rabisque, e à noite Deus me usa na hora que tem que usar. Isso é rotina espiritual, isso é dependência do Senhor. Pastor, mas o senhor já deu tanta aula em seminário, fez licenciatura em teologia, já leu a Bíblia mais de 20 vezes de capa a capa, e da lei até hoje, leia até hoje, porque tem dia que parece que eu não sei nada. Tem dia que parece que a Bíblia some da cabeça. Tem dia que a Bíblia se torna um túnel que não tem fim. Tu não acha nada nela. Fala assim: meu Deus do céu, eu já li isso tanto que hoje não desce nada. Aí o Senhor fala: fecha o bico, vai pro culto que eu vou te dar na hora certinha. Aí tu está no culto adorando, o coração aberto, vem uma palavra. Aí o Espírito Santo já te dá os bolsos espiritual. Aleluia. Mas isso é fruto de quê? Rotina espiritual. Você tem que ter um bom depósito, querido. Rotina espiritual. O obreiro tem que ter uma vida de oração, vida de vigilância, uma vida de santificação, uma vida de separação. E vai ficando gostoso quando as pessoas conseguem notar isso em você. E elas vão dizendo em você: poxa, tu tá diferente, tá mudado. Não vão dizer que você tá metido, que agora você ficou longe da família, mas você sabe o que está acontecendo contigo. Daqui a pouco você volta para resgatar todo mundo. Então, rotina é vida de oração, é uma rotina espiritual. Olha aqui o 2, aprovado como obreiro, né? Provado como obreiro, não reprovado. Ser obreiro é o quê? Servir. É o quê? Servir. Olhe para alguém que está ao teu lado e diga: é servir. Está disposto a servir? Está disposto a servir uma criança? Está disposto a servir um desviado que entra aqui? Está disposto a servir um novo convertido? Está disposto a servir o ministério? Está disposto a servir numa cozinha se for preciso? Está disposto a servir numa mesa? Está disposto a servir? É servir. Quando alguém se apresenta como obreiro, está se colocando à disposição para servir. Jesus foi o maior servo que existiu, né? Todo obreiro passa por testes. Primeiro Deus lhe dá algo pequeno, para depois fazer crescer
seu ministério. É pequenininho, você vai sendo ali, vai fazendo as coisas para Deus, né? Pequeno, coisas minúsculas, e Deus vai olhando, e daqui a pouco Deus prepara para você algo grandioso. Onde estava Davi, gente? Estava onde? Estava fazendo o quê? Servindo. Estava servindo ou não estava? Trabalhando, servindo, cuidando de ovelha. Os irmãos estavam onde? Hã? Casa. Tinham quanto ali? Uns 7? Por uns 7 ou mais. Os vagabundos. E o outro estava lá servindo. O profeta Samuel chegou e ia derramar óleo na cabeça do baitão, bonitão, grandão. Eu só falei, não, rapaz, de saúde eles estão saindo, hein? Vai de novo pela aparência? Não olhe como olham os homens, porque o homem vê, e eu, Senhor, vejo o quê? O coração. Passaram todos os moços, Samuel ficou preocupado, falou, acabou todo mundo? Já sei. Não, acabou não. Tem um menor aí, insignificante. Ah, estou entendendo o mistério do Pai. Deus trabalha o inverso dos homens. O que está distante ele manda chamar, e o que está muito perto, às vezes ele fala, fica quietinho no canto aí. Ninguém vai se assentar à mesa enquanto ele não chegar. E ele foi consagrado, ungido a rei de Israel. Então nós estamos aqui falando sobre servir. Quem está aí? Amém. Deus lhe dá algo pequeno, para quê? Para te provar nas coisas pequenas. Te provar nas coisas pequenas. No início do meu ministério, me lembro o dia que o pastor foi lá, alugou um boteco. E deu só o prazo para o rapaz tirar as cachaças das prateleiras, levar, porque ia ter culto no outro dia. E eu tô do lado do pastor. Vai ter culto aqui, vai ter culto aqui. Aí limpou tudo e falou, agora tá contigo, toma a chave. Você se vira aqui. E foi embora. Esse pastor é doido, rapaz. Esse cara não entende a cabeça desse pastor, não. E tem que fazer, tem que lavar, tem que pintar isso aqui. Eu vou buscar a cadeira, se vira, entreguei pra você. E o povo tá aí, em volta tem um monte de vizinho. Você bate aí, eu te aconselho, faz um culto amanhã 3 horas primeiro, na rua. Liga o som em cima do Del Rey, chama todo mundo. À noite vai ter uns 6, aí você se vira com esse povo aí. Aí a gasolina, não, você se vira também, põe gasolina nisso aí. Olha como que a gente passava nos testes. E se fosse algumas pessoas aí, como é que seria, gente? À noite eu estava ali dirigindo um culto, uma caixinha pequenininha, fui lá na sede, falei com o secretário-geral, falei, tem um som, a banda, tem uma caixinha lá atrás, o diácono. Lá atrás, vê lá, uma caixinha, liguei na tomada, com um somzinho de pamonha. Falei, isso aqui que eu vou jogar. Joguei dentro do chevetão. Estava casado com a pastora Flávia. Joguei dentro do chevetão, chamei lá para a Praia da Ponte. E a igreja onde era? Do lado do maior centro de macumba da região. A gente tá lá, não botar a placa. O pastor, e a placa? Você manda fazer a placa e põe. Quem paga? Se vira, vai lá, parcela, paga e põe. A gente está pensando que tudo isso aqui hoje é os frutos aí, vão? Eu comecei a noite lá, levei meu pai para cantar uns louvor lá, meu pai estava meio para lá, daqui para lá, pai, só tem um sono. Ele rasgou a sanfona à noite lá, cantou uns hinos da harpa, falando que é de autoria dele. Eu falei, não tem como trazer, não posso trazer pai mais não. Cantar um da minha autoria, começou a cantar, foi na cruz, o pai tá louco. Aí ficou com a sanfona dele lá e saía do culto, ia fumar para lá escondido. Meu Deus, não tem como trazer pai aqui não. Pai vai bagunçar esse negócio aqui. Um dia pregou que no céu ia ter uma grama verde lá. Eu falei, de onde o pai tirou isso, Deus? Tem uma grama verdinha, vocês vão andar tudo nessa grama. Eu falei, não, pai, fica quietinho aí. Vai ter que ser eu mesmo. Não adianta você querer trazer fora do padrão, que fora do padrão só vai besteira. Não adianta você querer encher linguiça para dizer, não, tem que ser o que Deus quer, tem que ter o que Deus tem ali, você vai fazendo. E aí foi abençoando, o pastor comprou um lote do lado lá e falou, sábado vocês estão trabalhando? Eu falei, não, pastor, mas sábado vocês não vão trabalhar não. Por que sábado? Eu quero que vocês ponham tijolo na igreja aí. Caramba, e fomos lá, demos nosso jeito de sábado, estamos lá, eu e meu senhor botando tijolo. Levantamos a igreja, cobrimos. E aí ia para lá, final de semana, rebocar a igreja está grande lá até hoje, Assembleia de Deus da Praia da Ponte. Pô, vou mandar o link no Facebook para vocês verem. Então, Deus ele faz umas coisas com a gente muito louca, muito louca. Agora, você não quer? Você não quer? Quer ou não quer? Ele te lança na fornalha, meu irmão. E aí tu se vira. Mas ele te honra tanto depois, ser obediente. Olha aí, Lucas capítulo 12, 42, 43. Disse o Senhor, disse o quê? Quem é? Cordero fiel e prudente,
a quem o Senhor confiará os seus servos, para dar sustento ao seu reino. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que é muito importante, uma coisa que Paulo vai dizer também, exigir de Timóteo, de Tito e de Filemão. Permanece você no que você aprendeu. Tem gente que aprende, depois parece que tem que desaprender. Uma das virtudes muito importantes de um obreiro é ter consciência daquilo que aprendeu. Quem quiser bagunçar aqui, quem quiser fazer errado aqui, faça. E você? Eu aprendi certo, você não aprendeu certo? Então, dependendo da água, está para baixo ou para cima, quem está aí está bagunçando, você está no padrão. Padrão. Bem-aventurado é o servo quando o Senhor chegar, achar ele no padrão da palavra, padrão como aprendeu. Segue, rapaz, seu padrão. Segue seu padrão. Com os lugares por aí que o obreiro não tem problema, pode tomar um vinho, pode fazer farra, pode. Agora, você aprendeu assim? Não. Entendeu? Você aprendeu numa igreja que enche de globo e tudo, fica todo mundo doidão. Não, você não aprendeu assim. Como que você aprendeu? Você aprendeu a adorar a Deus direito, você aprendeu a adorar com ética, com postura de salvo, com cara de anjo. Então você permanece. Não precisa inventar nada e nem copiar o que você vai ver por aí, não. Permanece naquilo que você aprendeu. Entendeu? Falando, se vestindo, no trato, no ensinamento. Não tem coisa mais linda para mim do que quando você vê um obreiro ali, um obreiro conversando, e você ouve o obreiro falando assim: irmão, a Bíblia diz assim, ó, esse é o nosso padrão. E a gente obedece esse padrão, a gente segue. O líder precisa aprender a obedecer, é uma virtude. Você sabia que isso não é para qualquer um? Virtude de obediência não é para qualquer um. É a maior prova que você tem um Espírito de Deus, é quando você demonstra virtudes de obediência. E obediência não se negocia. Eu obedeço. Isso é uma virtude. Muitos líderes querem que seus liderados sejam obedientes, mas não aprendem a obedecer. Se o líder for rebelde, suas ovelhas também serão rebeldes. Nossa obediência deve ser à Bíblia, ao Espírito Santo, à igreja, ao pastor, sua liderança, ser fiel dizimista, ser comprometido com a igreja. Não existe obreiro que não tenha compromisso com a igreja.